Só pensa em futebol, tá vendo? Pois é, pois é. E aí, por conta disso, hoje o Brasil recicla bem. Reutiliza, sim, mas reduz? Não. Então, por isso que vem a questão da logística reversa. Mas o Brasil é um país muito capitalista, né? É muito, vamos dizer assim, um capitalismo agressivo. Não sei se essa seria compra muito... Compulsivo, né? As pessoas... É compulsivo. Então, é a garrafinha d'água, é o refrigerante, descarta em qualquer lugar. Eu acho que diminuiu bastante, porque na minha época, desde quando eu era adolescente, criança, cara, eu via as ruas empesteadas de lixo para qualquer lugar. Hoje eu já vejo que já tem uma educação ambiental melhor relacionada a isso. Não só. Eu diria que a educação ainda está bem falha, o nível de conscientização ainda está falho. Sabe o que acontece? Valor agregado. Eu consigo vender. Você não acha a latinha na rua, verdade. porque o alumínio tá com o preço lá em cima. Então não é que virou consciência, virou negócio. Essa que é a questão. Olha, verdade, eu não tinha parado para pensar nessa situação. Eu acho que aí. alumínio e vidro é o que mais recicla, né? Alumínio, principalmente alumínio. Depois ainda vem o plástico. Porque a galera não é muito de separar vidro. Vidro quebrou, você embrulha e já meio que já coloca lá pra coleta, né? Uhum. Então, e vidro ainda tem... A gente tem vários tipos de vidro e alguns não são recicláveis. Aí quando você fala de alumínio, que é 100%, papel... A maioria dos polímeros, né? Falando o termo técnico, mas plástico, viu, gente? Tá? É que aí você tem PET, PP, PAD, PB, PS, né? Mas sem entrar nessa parte técnica. Então, você tem mais possibilidades de reciclagem. Então, por isso que diminuiu. Porque virou negócio. Não que necessariamente o pessoal esteja tão consciente. Sabe o que eu fico pensando outro dia? As companhias de lixo hoje, elas pedem para você separar o seu lixo. Sim. Então, num dia você coloca eu não sei direito, num saco. Material seco, úmido, orgânico. Mas aí chega lá no aterro sanitário, eles misturam tudo. Qual que é a vantagem disso? Não, essa mistura não é feita, não. Quando a gente fala de coleta seletiva, a gente tem vários tipos. Então, essa que você está me falando é o que a gente chama de porta a porta. Então, o município, ele faz esse calendário. A coleta do resíduo não reciclável e a coleta do reciclável. Então, o não reciclável, aterro. Ok. É a melhor opção? Não, a gente ainda podia melhorar um pouco mais a separação desse material. Mas se eu estou falando em disposição, no chão, no solo, aterro sanitário é a melhor opção, tá? Por conta de evitar contaminação de solo e água. Hoje não fala mais de lixão, né? Hoje é aterro sanitário que fala, né? Não, lixão ainda tem. E um monte no Brasil. Quando a gente fala de disposição de resíduos no solo, que vulgarmente todo mundo fala lixão. Então, o que é o lixão? O lixão é aquele lugar que não tem controle ambiental nenhum. Você não tem nem controle do que entra, nem da quantidade, não tem nenhuma preocupação ambiental. Então, do jeito que chega, vai pro chão. Literalmente, ali, ó, na terra. O que acontece? Alguém aqui já vivenciou ter que tirar o lixinho da cozinha e tá cheio daquele líquido nojentinho? O famoso chorume. Chorume, aí eu sei. Pelo menos isso aí eu sei, o chorume. Exato. Aí o que vai acontecer? Se você só tivesse matéria orgânica, ok, virou fertilizante. Qual que é o problema? A gente mistura um monte de cacareco no lixo. Sim. Então, na hora que você tem esse líquido, ele tem ali vários metais pesados, vários outros compostos. E é isso que vai contaminando o solo e a água. Esse é o maior problema do lixão. Sem falar que pessoas se virando lixo para procurar o que vender e o que comer. Sem controle de animais. Isso gera doenças também, né? Tudo de ruim que a gente pode imaginar. Aí você tem alguns lugares que tem um mínimo de controle, que a gente chama de aterro controlado. E quando você tem 100% de controle da situação, ambientalmente falando, sanitariamente falando, socialmente, economicamente falando, é o aterro sanitário. E, Priscila, deixa eu fazer uma pergunta, eu não sei se você está interagida sobre o assunto, mas você acompanhou sobre o marco do saneamento básico que tramitou aí na Câmara Federal? Acompanhei, não tão de perto, mas acompanhei um pouco. Mas qual o seu olhar, você como
é uma profissional da área relacionado a isso. Isso é bom, é ruim, tem pontos negativos, positivos? Tudo tem prós e contra. Toda vez que você olha uma legislação, um marco novo, vai ter um monte de gente falando, faltou isso, faltou aquilo. Eu, particularmente, meu ponto de vista, ele vem sim para ajudar. Tem algumas coisas que talvez poderiam ser alteradas? Sim, mas quando você está falando de população com acesso à água, com tratamento de esgoto, né, com coleta e disposição correta de resíduos, quanto que você está agregando na saúde do país? Quanto que se gasta no país com saúde relacionado à falta de saneamento? Eu não sei é o número, importantíssimo. mas me parece que acho que só 20% do Brasil tem saneamento básico, né? O resto Muito é tudo... pouco, né, cara? 20% se você só for quando ver. você vai para as grandes capitais. É. Tirando as capitais, é Não, precário. Se você sair daqui lá em Cotia, tem muito lugar de Cotia que não tem. Não tem esgoto encanado, o pessoal ainda usa fossa.